Saudações cristãs a todos, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Desejo do profundo do meu coração que Deus os abençoe em todos os aspectos das tuas vidas e que a luz de Deus vos guie em toda a verdade e justiça. Primeiramente, quero fazer os agradecimentos, queridos, dos inscritos que já estão comigo há algum tempo. Esse canal, tomei posse dele, está indo agora para 3 meses, tem 2 meses e uns quebradinhos, irmão, ainda não tem 3 meses. E já peguei com alguns inscritos, eu peço que todos, se puderem ficar, será de grande valia. Os que, irmãos, estão chegando novos, vos dou as boas-vindas e desejo que os irmãos continuem conosco numa boa comunhão. E também agradecer os irmãos que carinhosamente têm divulgado, compartilhado os meus vídeos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, e deixado também o link dos vídeos em seus status pessoais ali do WhatsApp. Isso tem ajudado bastante, irmãos. Queridos, o tema de hoje que eu quero conversar junto aos irmãos é um texto bíblico, certo? Porém, uma frase bíblica que é utilizada por muitos pregadores que têm aquele viés de teologia da prosperidade e gosta de fomentar no meio da igreja pregações triunfais de viradas de cativeiro, de exaltações a nível hard, em que isto traga algum conforto momentâneo para a igreja, para o ouvido que ouve, e aquele lugar se encha de alarido, né? Tem pregadores que vivem do egocentrismo, do egolatrismo, e se veem saciados quando vê uma igreja, irmão, envolta num alarido tão grande, movida pela pregação que está na sua boca. Isso é um ego, uma vaidade das piores. É muito pior do que a vaidade do cabelo, a vaidade do brinco, a vaidade do decote, ainda que algumas vaidades ela está com viés de sensualizar, e isso está andando por caminho do pecado e do adultério. Mas ainda assim, irmão, esta vaidade é muito pior, porque ela, além de tudo, ela coloca a mão na glória que é somente de Deus. Queridos, o versículo que eu quero comentar com vocês hoje é Jó, capítulo 6, verso 8. Quem dera, irmãos, que Deus cumprisse o meu desejo e que me desse o que eu espero, né? Este versículo ele é utilizado, irmãos, na maioria das pregações, e ele é utilizado fora do contexto. O contexto deste versículo está inserido numa ânsia, numa angústia muito grande de Jó. Jó tem vindo com o seu sofrimento, com os ataques de Satanás, ele perdeu seus filhos, as suas posses, suas propriedades, seus funcionários. A esposa pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer, né? Os amigos, os 3, se viraram contra ele. Ele está num ataque, irmão, maciço contra a sua psique, seu corpo, sua alma. Ele começa a perder então o sentido da vida, e ele entra no capítulo 6 trazendo este conceito da sua realidade. O contexto é o seguinte, vou partir do versículo 2 de Jó 6, irmão, que diz o seguinte: se minha mágoa retamente se pesasse, retamente que ele pede justiça, para pesar com justiça em balanças fiéis, e minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, porque é isso que minhas palavras têm sido, é por isso que minhas palavras têm sido engolidas. Ele quer dizer o seguinte: a minha angústia, a minha tristeza, a minha mágoa, a minha dor, toda a minha flagelação, se você colocar ela numa balança, ela vai pesar mais do que as areias da praia do mar, de tão pesada que está insuportável, é um peso intolerável. Então ele está entrando em colapso, numa espiral decadente, arruinando, irmão. Então ele não vê mais sentido para a vida perdeu o paladar para ele. Quer ver como perdeu o paladar? Ele vai lá no versículo 6: ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Está dizendo da vida dele, né? Como é que alguém come alguma coisa que é insípido sem colocar um sal? Não, porque não tem sabor. Tem sabor na clara do ovo? Não, esta é a minha vida, é isso que está querendo dizer, certo? E um versículo antes, ele fala, versículo 5: porventura zurrará o jumento monteiro junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto. Ele quer dizer o seguinte: se o jumento está junto à relva e o boi está no pasto, os dois estão no habitat natural, eles não zurram, eles não gritam, eles não mugem, eles não reclamam, porque eles têm o que eles precisam. A relva é o que o jumento precisa, o pasto é o que o boi precisa. Então, se eles estão com acesso às suas necessidades, logo eles não gritam, eles não reclamam. É por isso que eu estou gritando, porque tudo o que eu preciso eu não tenho, a minha vida não tem nada mais, né? Está na miséria financeira, física, matrimonial, familiar e de amigos também, social. Acabou tudo.
Acabou-se tudo. E um silêncio ensurdecedor de Deus que fazia com que Jó ficasse às cegas. Ele não tinha para onde ir, não tinha respostas. E ele falou, porque as flechas, no versículo 4, as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus armam contra mim, se armam contra mim. Ou seja, tudo se levanta contra mim, eu percebo que é Deus que está me moendo. Na verdade é porque o poder era sobrenatural e ele não entendia quem era, porque Satanás é invisível. Ele estava sendo moído por Satanás, porém pelo mando de Deus. Disse Deus, vai Satanás, né? Tu pode ler lá no começo, que você vai ver a ordem de Deus. Tá? E quando ele chega no versículo 8, que ele diz, quem dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que eu espero. Irmãos, o contexto inserido, vamos lá para o próximo, para o 9, só para a gente já concluir o raciocínio. Ele diz, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão e me acabasse. Ou então, veja bem, quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero. E que Deus quisesse quebrantar-me, né? Esse é o meu desejo. Que Ele quisesse quebrantar-me, e me soltasse a sua mão, e me acabasse. Era esse o desejo dele. Isto, olha lá, ele conclui no próximo versículo 10. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele. Ele não quer que Deus poupe a sua vida, ele quer que Deus encerre a sua vida. O que ele disse no versículo anterior, ele soltasse-me a sua mão e me acabasse. Qual é a minha força? Ele está querendo dizer para o Senhor, viu? Qual é a minha força para que eu espere? Eu não aguento mais. Não tenho como continuar aguentando. Ou qual é o meu fim para que eu ainda tenha paciência? Eu não consigo mais, minha paciência acabou, eu não aguento mais nada. Realize o meu desejo, cumpre o meu desejo, ele pedia, que é dar fim da minha vida, encerrar o meu fôlego, certo? Aí ele continua no 12, porventura a minha força é a força de uma pedra para resistir tudo isso aqui? É a força de uma pedra? Ou é de cobre a minha carne? Era o metal da época, metal que se fazia muitas coisas, irmãos, e era um metal forte na época. Pá. Ele dizia, é de cobre a minha carne para aguentar tanta coisa? Está em mim a minha ajuda, ou seja, eu mesmo preciso me ajudar, porque se eu pudesse eu me ajudaria. Ou desamparou-me a minha verdadeira sabedoria. Certo, irmão? Ele falou depois no 14, ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Mas meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como uma torrente dos ribeiros que passam. Eles falaram, passaram por cima de mim como águas de uma enchente, águas de uma tormenta, né? Me arrasaram, não sobraram nada. Os meus amigos, ainda que eu estivesse no erro, porque era isso que eles atacavam, os 3 amigos atacavam ele, buscando ver as injustiças de Jó, para então explicar o castigo de Deus. E ele aqui dizia, passaram por cima de mim como águas de uma enchente, me destruíram. E ele falou, ao que está aflito não devia o amigo mostrar compaixão? Ou seja, ele falou, eu não tenho razão nenhuma mais para sobreviver. Então ele vai lá no versículo 8 e diz, quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. É sobre perder, irmãos, a vida. Ele gostaria de encerrar o seu fôlego, a sua existência. Não fazia mais sentido viver. O paladar da vida tinha sido furtado. Então este versículo não cabe para mim colocar em cima de uma tribuna e exortar a alegria da igreja, porque não faz nenhum sentido com o que Jó estava sentindo. A vida de Jó naquele momento era das mais amargas possíveis. A provação de Jó é um pico de provação insuportável. E ele pedia naquele momento que Deus desse fim ao seu fôlego, realizando o seu desejo. Era um desejo que ele pedia, que Deus quisesse, né? Olha lá, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Era esse o desejo de Jó, que tudo finalizasse, que tudo se acabasse. Ele mesmo não queria dar cabo da própria vida, irmão, por ter uma consciência plena de que o único que tem poder sobre a vida e a morte é Deus. Então ele pedia àquele que tem poder de dar vida e de tirar a vida, de fazer descer a sepultura e tornar a subir dela, ou vice-versa, porque este é Deus, né? Então ele pedia neste momento que Deus extinguisse o seu fôlego de vida. Então não serve para mim pegar este versículo e alegrar a igreja, porque o autor deste versículo, no momento, estava com uma carga emocional tão pesada que ele mesmo disse, que era mais pesada do que toda a areia do mar. Se fosse pesado em balanças, a angústia e a mágoa dele era maior do que a areia da praia do mar. Então com isso não dá para pegar um versículo de algo
que alguém estava numa situação tão terrível como essa e colocar em cima de uma mesa, em cima de uma tribuna e servir para a igreja como prato de alegria, contentamento, triunfalismo, a virar de cativeiro, exaltações. Não, irmão, realizações de sonhos e desejos, não dá, porque neste momento Jó angustiava e amargava a sua vida a tal ponto que ele pediu para Deus que Deus encerrasse. Então neste Jó 6:8, ele pedia a morte. Este é o ponto que nós devemos nos atentar quando alguém lê este versículo. Saudações finais a todos, com paz, graça e amor da parte de Deus e de Jesus Cristo para convosco. Ósculo santo da caridade, irmãos, na face e no coração de todos, fiquem com Deus.